Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido, o nome sobre todo nome, aquele a qual nós depositamos a nossa confiança, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que, bem-aventurado, aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. A festa nos céus com um pecador que se arrepende. Os anjos fazem festas, um que planta, o outro é o que colhe. São os ceifeiros, aqueles que virá com Jesus nas nuvens, na glória do Pai. Quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala Zaqueu, o publicano, ele disse no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido, os que haviam se perdido, aqueles que estão perdidos. Haja salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, filho na fé, segundo Abraão, do qual o Evangelho, ele ouviu falar de Jesus, ele se posicionou numa figueira brava ali, uma árvore a se posicionar. Algumas traduções traz como sincrono. Ele se posicionou ali como árvore brava, ele se achegou para ver Jesus, aquele que ele havia ouvido falar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E ele se posicionou, ele se aquebrantou para ver o mestre. Ele disse: desce, que convém que hoje vá na sua casa. E ele se arrependeu, ele houve uma atitude de fé, ele ouviu falar no Salvador e se posicionou diante dele, aonde Jesus nos diz: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, do qual através dele nós alcançamos a sabedoria do alto, que o seu princípio é temer. Zaqueu, pela fé, ele ouviu falar em Cristo, que a fé vem pelo ouvir as boas novas. E após ouvir a mensagem, falar de Cristo, ele chegou até ele com temor, com reverência, embora era um pecador, mas ele chegou até ele, porque Jesus disse: vinde do jeito que estás, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tomai sobre vós a minha canga, porque quando alcançamos, através dele a sabedoria do alto, do qual ele nos diz para que sabendo, para que os dias vão bens e longos nessa terra. Quando nós buscamos essa sabedoria do alto, ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário dia após dia, para que os dias vão bens e longos nessa terra, para alcançar dias sábios com entendimento do alto, do qual se desvia do mal, produzindo frutos dignos de arrependimento, do qual, através dele, quando nós perseveramos, ele nos orienta em tudo, porque o Espírito Santo está preparado, para toda boa obra. Ele está pronto e preparado. Já a carne é fraca,
A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas quando permitimos que ele cresça em nós, e a carne venha a diminuir, né? E ele é aquele que nos adverte e nós seguimos as suas advertências. Nós perseveramos segundo ele nos posiciona, ouvindo as suas advertências e as acatando, né? Porque quando assim a perseverança ele agrada. O Pai nos conhece através das atitudes. O Pai vê que há sinceridade, que há perseverança em nós através das atitudes que estão sendo produzidas não por si mesmo, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, mas através do Espírito de Cristo nós perseveramos, né? E ele nos ensina em toda boa obra, ramos, né, na videira verdadeira, da qual a única forma de produzir os bons frutos por si mesmo ninguém produz os bons frutos, do qual ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Através do fruto que seguimos segundo as virtudes de Cristo, o Pai nos conhece. Ele sonda o intento da mente e vê que a mente é de Cristo, porque Jesus nos ensina: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos. A única forma, né, de estar nas obras de justiça que caminham lado a lado com a fé, do qual a Bíblia diz que se naufraga nas obras de justiça, ainda que suas primeiras obras de justiça e agora está vivendo injustamente, as suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. E assim como se está vivendo injustamente, a fé naufragou, né? Paulo fazia a comparação sempre da fé em relação aos seus naufrágios, né? Do qual ele diz que temos que estar como uma âncora, né? Ancorado na nossa maior esperança, na salvação, na vida eterna, segundo a caridade, a piedade como fonte de alegria, do qual o amor, né, é o dom supremo, quando nós perseveramos segundo o amor, porque o amor é benigno, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, é o dom supremo. E assim nós devemos perseverar dia após dia, né, segundo porque se assim como o corpo sem o espírito, sem o pneuma, que ninguém é capaz de retê-lo, assim quando Deus o Espírito volta e nós do pó viemos, pro pó voltamos, só resta o julgamento, né, do qual a alma tem que estar segundo as obras de justiça, juntamente com a fé, que nos acompanharão para o tribunal de Cristo, aonde ali a Bíblia diz que é semelhante o reino dos céus como de um pastor que aparta as ovelhas dos bodes, né? Alguns ele compartilhará aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Já outros será para a vergonha, né? Porque muitos estarão nus diante do Senhor. As obras está relacionada com as vestes, do qual aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que vestem do linho fino, né? O linho representa a justiça dos seus santos, aqueles que são justificados por ele, aqueles do qual ele nos ensina. Aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. E aqueles que estão na sujeira, na imundície, suje mais ainda enquanto há tempo. Porque se não reconhecer que está perdido, assim como Zaqueu, né, que
Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa, porque ele viu que ele necessitava se posicionar diante do Senhor, reconhecer que era falho, que era pecador, como ele disse: se defraudei os pobres, restituo até 4 vezes mais. E quando se tem um encontro com o Mestre, começa-se a haver discernimento entre espírito. Nós examinamos a nós mesmos e começamos, como uma casa, começamos a retirar o Espírito Santo começa a fazer uma limpeza do interior para fora, como retirar todo o lixo, toda a imundícia, e tem que ser uma constante, porque através da verdade conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através da verdade é que somos libertos, curados, restaurados, uma casa adornada, da qual Jesus nos adverte para vigiar com incredulidade, porque ele nos diz sobre a geração má e adúltera que lhe pedia um sinal. Ele dizia que seria como uma casa que os espíritos imundos foram lhe retirados e ficaram a rodear, e quando encontraram novamente a casa, ali habitaram. E a Bíblia diz que eles voltam com outros 7 demônios piores ainda. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, porque temos que perseverar, tem que haver uma constância em ser santificado e purificado pelo meio da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. Constantemente temos que estar no exercício da nossa fé, juntamente com as virtudes, no autor e consumador, da nossa fé, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e homens, do qual ele nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Deus Altíssimo, o Deus do qual nós confiamos, o Deus que ele não se importou de ser chamado pelos patriarcas, porque se operaram pela fé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, assim como ele disse a Zaqueu: este também é filho de Abraão, é filho segundo a fé, e não segundo aqueles que tinham um tabernáculo terreno, assim como muitos hoje cultuam um tabernáculo terreno e estão segundo a lei de Moisés, do qual naquela parábola do Lázaro e rico ele disse: eles têm a lei de Moisés e os profetas, que os ouçam, porque ele disse: ainda que quem creu em nossa pregação, como está em Isaías, e ali está, ele disse, até mesmo dessas pedras o Pai suscitará filhos de Abraão, filhos segundo a fé, segundo a semente, a promessa. Rei de Salém, Rei de justiça e de luz, o maior, abençoou o da promessa, porque não se achou ninguém maior. A semente de Abraão, onde falou-se no singular e não no plural. O leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou o seu sacerdócio. Tabernáculo segundo de Davi, do qual não é um tabernáculo terreno, como foi no caso de Salomão. Ele é da linhagem de Davi, do qual nós perseveramos e anunciamos constantemente a sua verdade, que é viva e eficaz. E em mais um dia perseverais segundo a sua justiça, segundo a equidade e a imparcialidade, do qual ele exerce o direito e nos restitui tudo aquilo que é nosso por direito. E assim ele nos concedeu hoje mais um dia, uma grande vitória. Nós somos gratos a ti, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor, e agradecemos pela
grande vitória no âmbito financeiro que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Porque quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, o Senhor nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.